Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz. Comigo, André Luiz Chiarini Vilar, através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pelo canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. É sempre uma alegria imensa podermos estar juntos, reunidos, estarmos comungando com este livro que tem tanto a nos esclarecer, a nos ensinar e a nos mostrar. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 22º. Quem desejar estudar conosco os capítulos anteriores está na playlist do canal da TV A Caminho da Luz. A Revolução Francesa. O item primeiro que veremos hoje, a França no século XVIII, quando Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos fala: a independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses. Humilhados pelas mais prementes dificuldades, depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. Hoje nós estamos vendo um tema que todos nós estudamos na escola. A Revolução Francesa é um assunto amplamente estudado na escola, na parte de história. E hoje nós estamos vendo também, mesclando com as questões espirituais, quando Emmanuel nos fala que o século XVIII, para a França, foi um século de muitas dificuldades. Nós tivemos, como ele narra na França, o rei Luís XV, e ele tomou para si o poder absolutista, a ideia de que apenas um manda e todos os outros obedecem, a ideia da igreja com amplos poderes, os nobres, os clérigos, e tudo isto fez com que aquela população passasse por várias dificuldades, não apenas a nível material, mas também as angústias por ver as dificuldades e eles vivendo na abastança. Não é muito diferente do que nós vemos hoje, mesmo no Brasil. Nós vemos algumas classes com um poder ilimitado e outras com dificuldades para a sua própria subsistência. Nós vemos no nosso próprio dia a dia, lá no Núcleo Chico Xavier, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós vemos isto semanalmente, a dificuldade batendo na porta de muitas pessoas. E eles tiveram um ânimo novo, vendo os acontecimentos que os Estados Unidos tiveram. Nós já vimos em programas anteriores com a independência, com a ideia de direitos, de deveres. Então nós percebemos que foi um ânimo novo para aquela população que estava altamente desgostosa com todos os caminhos que estava percorrendo a França naquele momento. Continua Emmanuel. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração,
como Turgot e Malesherbes, o bondoso monarca que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável em virtude dos excessos do seu antecessor no trono. Mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Então, para as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar a Revolução Francesa, a queda da família Bourbon, que é o caso de Luís XVI, dele, a sua esposa Maria Antonieta, que foram guilhotinados em praça pública, estava um novo regime vindo à tona, uma democracia. Lógico que a democracia ela é muito bonita no papel, ela é muito bonita nas suas argumentações, e assim deve ser. Mas muitas pessoas não sabem o que significa a democracia, não sabem o que significa a ciência política, a filosofia política, não sabe, por exemplo, o poder de um voto, não sabe, por exemplo, o quanto que uma administração ruim pode impactar nas futuras décadas. É isto mesmo que eu estou dizendo, uma administração ruim municipal, estadual ou federal, unindo todo um país, não é anos de prejuízo, são décadas. Então nós percebemos que às vezes nós pedimos muito a democracia, mas era importante que desde a escola já houvesse uma preparação ensinando-nos melhor o que vem a ser esta arte, o que vem a ser o nosso papel como zelador, cuidador desta sociedade. Luís XVI, diferente do seu antecessor, Luís XV, Luís XVI tinha muita boa vontade. Ele reuniu as pessoas, ele reuniu pensadores, ele procurou amenizar o problema social, só que os estragos que havia sido feito na época de Luís XV foram profundos, e uma nova corrente ideológica superaria a ideia da monarquia, a ideia do reinado, a ideia que havia naquela época. Hoje nós somos herdeiros de muitas lutas sanguinolentas, atrozes que nós tivemos naquela época. Por isso que nós dizemos sempre que esses exemplos servem muito para nós, para vermos que quando se inaugura uma nova fase, estamos falando da fase da democracia, não se implementa de um dia para o outro e nem pela imposição. Ela implementa-se pelo tempo e pelo amadurecimento das criaturas. Há regiões no nosso globo que já desenvolveram melhor esta arte, em outros menos. Muitas pessoas podem perguntar a respeito do Brasil, de nós vermos aí escalonado a corrupção, o desvio, a imoralidade em vários aspectos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, nós percebemos que o espírito amigo, ele fala que no Brasil foi dada a oportunidade de reencarnar para muitos espíritos comprometidos, falidos na política, falidos em vários quesitos da moralidade, falidos com o coletivo, e vem nas terras de Vera Cruz tendo a oportunidade do reajuste, um país que conclama a espiritualidade, a religiosidade, ao amor recíproco. O Brasil é um país muito bom, mas é um país que estão encarnados nesse momento muitos espíritos comprometidos com a terra moralmente falando. Por isso que nós vemos que aqui tudo é mais difícil, aqui tudo é mais complicado, aqui a corrupção é maior. Não estou aqui xingando a nossa raça, não estou cuspindo na própria testa, não. Eu estou apenas fazendo uma análise do porquê que tem países que a disciplina funciona minimamente, a política funciona minimamente, e aqui no Brasil nós vemos que poucas coisas funcionam. Aqui nós temos mais dissabores do que alegrias. Então é
tem um porquê espiritual, tem um porquê já estudado por Humberto de Campos na década de 1940 e que consolida com as atitudes e o comportamento, principalmente nesta época pandêmica, que nós vemos determinadas classes, como a política, dando tão maus exemplos quanto vemos no dia a dia. E a última frase para encerrarmos o nosso bloco, Emmanuel nos fala: reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker em nome do rei, transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, iniciou-se a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Então, Luís XVI ele foi apenas um instrumento ali. Não foi a culpa dele vir a eclodir a queda da Bastilha, não foi culpa dele vir a ideia de revolução. Ele apenas estava naquele momento em que a história já estava mudando o seu polo e ele foi envolvido. Ele tentou o máximo possível manter a paz, a ordem, porque toda modificação de governo, por melhor que seja o novo regime, o novo governo, sempre gera aquela instabilidade política, social, religiosa, comportamental por parte das pessoas que formam aquele coletivo. E o rei também estava pensando nessa questão toda, além de estar pensando também em si, além de estar pensando também nos seus descendentes. Mas foi em vão. Aquilo gerou, aquela Assembleia dos Estados Gerais, gerou uma constituinte, o que veio mais tarde a fortificar aquelas pessoas que estavam com a ideia de um novo regime, de um novo governo. Então nós estamos falando de uma época em Paris, na França, muito próxima da vinda de Kardec, 1789. Kardec reencarnou em 1804. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo no segundo bloco. Eu convido a todos a não saírem daí, que ainda veremos neste vídeo Época de Sombras. Estamos falando de uma época que não tem tanto tempo assim, e que modificou todo um curso de uma história, gerando reflexos até a atualidade. É um estudo sequencial, é muito importante acompanhar um fato em decorrência do outro para conhecermos e compreendermos melhor a nossa própria história. Já retornaremos. Retornamos com o estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube, e também pela TV Mundo Maior, pertencente à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, em São Paulo, em Guarulhos. É uma alegria estarmos juntos, é uma alegria podermos estudar esta obra que tem gerado para mim motivos de análise, de reflexão e, mais carinhosamente, temos várias pessoas do Brasil e do mundo acompanhando o nosso estudo. Nós vimos agora há pouco o início do capítulo 22, a França do século XVIII. E agora nós vamos ver Época de Sombras. Aqui você está vendo o WhatsApp, 19 997782794. Entre em contato conosco, mande a sua mensagem, a sua dúvida ou peça para fazer parte da lista de transmissão. É totalmente gratuito. Diz Emmanuel: derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789 e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varennes e reconduzido a Paris. Então, nesse momento do nosso estudo, é aquele momento dos excessos.
é aquele momento da modificação e acha que tudo aquilo que se viveu até então não serve mais. Lógico que a democracia ela tem um impacto maior do que um governo, ainda mais um governo absolutista, um governo monárquico, mas nesses períodos de transição são aqueles períodos que nós temos os excessos, famílias que perdem o seu posto, membros das famílias que são perseguidos, há aquelas mortes, toda a política fica instável, a questão de quem agora vai comandar, a questão de quem está à frente, quem não está. E mudar uma ideologia não é tão simples assim. Não é tirar uma pessoa e colocar outra. Você abala toda uma sociedade. 1789, com a queda da Bastilha, nós estamos falando de alguns poucos séculos atrás. Então nós percebemos por aí o quanto que esta ideia de democracia ela é nova. Em 1888, com a abolição da escravatura, nós vendíamos negro como vendemos as coisas no supermercado. Quando vamos a Paraty, quando vamos a Ouro Preto, tem os mercados negreiros ainda, onde você vendia como se fossem animais. Estamos falando de 200 anos atrás. Não fazem tanto tempo assim. De uma reencarnação para outra, se a média reencarnatória é 100 anos, muito provavelmente na última ou na penúltima nós pegamos essa fase. Então nós percebemos que a evolução ela não dá saltos. A evolução ela não se verifica de um dia para o outro e todo mundo evoluiu e todo mundo cresceu e vamos tirar a monarquia, vamos pôr a democracia e o povo vai ter direito e a pobreza vai crescer. Não! Muitos pediram a queda da monarquia para se projetarem. Poucos pensaram na pobreza, poucos pensaram nos que passavam fome, poucos pensavam nos que passavam dificuldades. É ilusão aquela ideia que nós temos, olha que belezinha o político, está pensando em mim. Quantos governos nós já não tivemos no próprio Brasil que veio da camada pobre, com ideologia de ajudar a pobreza, com ideologia disso e daquilo, e quando subiu no poder, não fez nada de extraordinário pela camada mais simples e com as maiores dificuldades? Então aqui foram perseguidos. Luís XVI foi guilhotinado. Ele e Maria Antonieta, como se fosse um grande circo, um grande festejo. Eles pagaram uma conta que quem teve grande responsabilidade foram os seus antecessores, em especial Luís XV. Então nós vemos que era aquela ideia, vamos mudar, vamos corrigir os problemas. Só que muitos deles, assumindo o poder, o que fizeram? Continuaram fazendo o que aqueles que estavam no poder faziam. Aquela sede, aquela ambição, aquela ideia. Então eu vejo o que nós estamos vendo como uma fase realmente muito perigosa, como também no Brasil nós passamos quando expulsamos a família real. Um governador que nós tivemos por mais de 50 anos, um governante que nós tivemos por mais de 50 anos, um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu nesta era moderna, que foi o Dom Pedro II. Olha a forma que nós escorraçamos uma pessoa que na casa dele, não havia um negro que trabalhava com a servidão. Não, todos eles eram alforriados. Todos eles tinham salário. Então nós percebemos que às vezes nós queremos mudança, mas nem sempre é para o bem coletivo. Muitas vezes é para saciar aquelas pessoas que querem um cargo e uma eminência maior do que possuem. Continua o nosso Emmanuel dizendo: um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas, no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia,
se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico de saciar a sede de vingança e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Então aqui Emmanuel mostra para todos nós que muitas pessoas subiram ao poder totalmente despreparadas e usavam o seu poder, usavam a sua influência, usavam a sua fama, usavam o seu verbo, o seu poder, não para um bem coletivo, mas para a sua projeção pessoal. Então, Robespierre, por exemplo, nós vemos a tragédia que ele cometeu na França, na sua época, com ideias totalmente contrárias ao pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade que a França viria a demonstrar. Uma vez mais, nós percebemos que esses acontecimentos são marcados por muitas dificuldades, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Nós precisamos entender que a Terra não é a parte, a Terra material não é a parte da Terra espiritual. E esses acontecimentos dolorosos aqui refletem também no lar. Refletem também nas dimensões espirituais. Refletem também nos espíritos que rodeiam, que são vizinhos à crosta. Então nós precisamos entender que fazer parte de uma sociedade é um desafio muito grande, porque nós temos mentalidades de todo jeito ao nosso lado. Pessoas progressistas, mas temos também pensamentos retrógrados, que se não tomarmos cuidado, daqui a pouco voltaremos novamente à Inquisição, à fogueira, por pensamentos contrários, a ideia de vender pessoas como se fossem animais. Tem muitas pessoas por aí que têm uns pensamentos muito fora da nossa realidade. Tem pessoas aí muito fora do contexto dos avanços que com tanto esforço e com tanto suor nós conquistamos. O que eu vejo que falta é uma ausência de conscientização, começando pelo pai, pela mãe, tendo matérias específicas na escola, de civilização, de civilidade, mostrando para todos nós o nosso contexto, mostrando para todos nós o que é ser um cidadão. E aí sim, quando eu for convocado a um trabalho, por exemplo, envolvendo outras pessoas, eu vou compreender que eu não posso governar apenas para mim, eu tenho que pensar também num coletivo, que é o que tanto falta hoje no Brasil e boa parte do mundo. O pensamento envolvendo todas as pessoas, o pensamento desinteressado, o pensamento que não vise apenas a sua projeção. Hoje, há algum tempo já, eu desisti de assistir jornais, porque ao passo que nós ficamos bem informados, nós também ficamos deprimidos. Com tanta coisa que nós vemos partindo de pessoas tão inteligentes e capacitadas. Então, para não perder a pouca paz que eu com tanta dificuldade procuro manter, para não perder a pouca esperança que eu tenho no Brasil e no mundo, para não perder a pouca compreensão que o Evangelho me transmite nestas últimas décadas, através da atual experiência reencarnatória, eu estou filtrando muito o que eu ouço, filtrando muito o que eu vejo, filtrando muitas notícias que eu tenho acesso. Por isso que eu fico com Jesus, que é a boa nova. Eu procuro fazer a minha parte, eu procuro fazer aquilo que me compete. Hoje nós estamos cheios de pessoas aí, como Luís XV, como Robespierre, estamos cheios de pessoas por aí procurando um espaçozinho para poder mostrar quem verdadeiramente é. Chico Xavier dizia que se nós queremos conhecer uma pessoa é muito simples, é só darmos poder a ela ou a ele. Então, é o que nós temos visto. Tem pessoas que anseiam pelo poder e quando vêm são tiranos e quando vêm abusam daquela oportunidade. Então, eu tenho me agarrado muito ao Evangelho.
retido muito nas preces e procurando fazer a parte que me compete, porque também não adianta eu ficar na minha casa isolado do mundo e querendo que os outros façam a parte que me compete, não. Eu sou parte da sociedade e mesmo sendo uma ave minúscula num bando tão grande que é a humanidade, o meu exemplo, se contagiar uma única pessoa, já terá valido todo o esforço e toda a dedicação. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, a qual agradeço a todos que estão nos acompanhando. Peço para que deixe o seu like no vídeo, o seu comentário e que compartilhe. Convido também a conhecer o meu site, andreluizvilar.com. Semanalmente eu atualizo com matérias, com artigos, com pensamentos de minha autoria, e ali você tem a oportunidade de deixar sua mensagem numa matéria, você tem a oportunidade de corresponder comigo, você tem a oportunidade de acompanhar o pequenino trabalho que desenvolvemos na seara de Jesus, sempre enaltecendo o trabalho da espiritualidade amiga. Vamos caminhando agora para o término, rogamos a Jesus que possa nos inspirar, nos acalmar e que a nossa continuidade de semana possa ser de muita paz. Até o próximo programa.